Hoje no Papo Comigo, no quadro Mulheres que Inspiram, está aqui a nossa convidada, pastora Dijane. Nossa entrevistada é pastora, escritora, palestrante, coordenadora da Rede Infância Protegida da região metropolitana de Campinas. E o nosso tema, proteção, infância e prevenção do abuso sexual infantil. O quadro Mulheres que Inspiram recebe uma mulher de fé, coragem, propósito. Dijane Souza dedica sua vida à defesa da infância, à promoção dos bons tratos em família. Dijane, você se define como filha de Deus, serva do Senhor, esposa, mãe e pastora. Como esta base de fé e família orienta o seu chamado para cuidar de outras pessoas? Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui com você, minha amiga. Que privilégio, né? E para mim, né, é muito importante, né, saber que antes de todas as funções que nós temos, né, eu sou filha de Deus. E não sou filha amada de Deus. Amém. E como filha amada de Deus, eu também tenho que entender os valores, né, da minha família, daqueles que o Senhor colocou comigo, né? Que é o meu esposo, o pastor Eduardo, são os meus 3 filhos, e a minha família é o meu principal ministério. A partir daí vem o cuidado com as mulheres, né? Com as famílias da nossa igreja, entendendo como missão e propósito do Senhor em amar ao próximo como a mim mesma. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas que Ele colocar nas minhas mãos, colocar diante de mim para cuidar, para orientar. Então, para mim, essa é fundamental, né? Olhar dessa forma, pensar dessa forma e agir dessa forma. Né? Amém. Como nasceu esse desejo de atuar pela proteção da infância e da adolescência, pastora? Deus transformador em testemunho. Né? Cada um de nós tem as suas histórias, cada um de nós tem tiver as suas dificuldades. E nós não temos como mudar o nosso passado, mas Deus nos dá a oportunidade de mudar o nosso presente e a nossa história. Então, sim, existem situações que eu vivenciei na minha própria infância, né? E depois também algumas situações na adolescência, situações que envolvem até mesmo questões culturais, assim como se entende no nosso país. Né? Não vou falar nosso país, mas muitas culturas entendem a agressão às crianças como algo cultural, como algo necessário. Então, sentindo e tendo essa percepção, trabalhei junto com meu esposo por mais de 20 anos ministrando para pré-adolescentes. Ali envolvia as idades de 9 a 11, de 9 a 15 e foram mudando algumas faixas etárias. Dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente sabe que criança é até menor de 12 anos e de 12 até menor de 18, adolescentes. E são pessoas em desenvolvimento. Trabalhando com essas crianças, ministrando a palavra de Deus para essas crianças, nós percebemos a necessidade, né, de falar além, de ser mais intencionais. Mediante alguns pedidos de orações dessas crianças, quando a gente falava, né, vocês tem algum pedido de oração? Vocês querem escrever em algum papelzinho? E aí as crianças colocavam ali os seus pedidos de orações e a maioria das orações era pedindo os bons tratos dentro de casa. Por exemplo, meu pai pare de gritar com a minha mãe, que a minha mãe pare de me agredir, eu não aguento mais tanto xingamento. E o que mais marcou a gente foi quando uma das crianças escreveram que o namorado da minha mãe não passe mais a mão em mim. E aquilo doeu meu coração, o coração do meu esposo. E nós pensamos, como que nós vamos fazer isso? Né? Como que nós vamos ajudar essas crianças? De que forma a gente pode ser intencional naquilo que a gente precisa fazer? E então, meu marido falou, vamos trabalhar conscientizando as famílias sobre os bons tratos. Vamos trabalhar na prevenção de violências contra as crianças e principalmente contra a pedofilia. E aí surgiu esse chamado. E aí Deus começou a tocar no nosso coração e é um princípio bíblico, né?
Jesus mesmo disse, né, para que a gente, né, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. E falar sobre proteção da criança e do adolescente, que são pessoas em desenvolvimento, é tão espiritual assim também como orar por elas. E aí foi o desafio de trazer para a nossa igreja e todas as igrejas essa pauta para reconhecer que é necessário falar sobre isso. Então, em 2018, nós conhecemos o Washington de Sá, que é o fundador da Rede Infância Protegida Nacional, e ele nos colocou na coordenação da Rede Infância Protegida aqui na região metropolitana de Campinas, tendo uma representação também do estado de São Paulo, e nós começamos então a desenvolver essas ações. Em meio a tantas responsabilidades, a família, ministério, palestra e formações, como você encontra equilíbrio e renovação espiritual? Exatamente, puxando de novo da primeira pergunta. Entendendo que é de Deus, que Deus se importa com as famílias, né? Que Deus ama as famílias. Entendendo esse chamado, primeira coisa que eu tenho que saber, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, que é o meu primordial, né? Ministério, é o mais importante. Ministério que para mim é a minha família. Qual o seu papel de atuação dentro da rede da infância protegida da região metropolitana de Campinas? A nossa atuação, como eu te falei, abrange toda a região metropolitana de Campinas e o estado de São Paulo. Onde? Nas igrejas, levando essa conscientização, a igreja precisa falar sobre isso. A igreja é o lugar, igreja e escola é onde tem mais crianças e adolescentes. Então precisa falar sobre prevenção, precisa ensinar para as crianças sobre autoproteção. E a partir daí a gente vai fazendo o quê? Parcerias. Então nós temos um grupo, uma equipe de pessoas, né, homens e mulheres de Deus, que se posicionaram, que se levantaram para estar conosco, porque sozinho a gente pode ir até um tanto, né, do caminho, mas juntos a gente vai mais além. E nessa caminhada também trouxemos alguns profissionais. Eu sou psicóloga também, tem outras psicólogas que trabalham comigo e a gente faz esse acolhimento, né, para as famílias, não só quando tem uma situação de abuso sexual, né, mas também para trabalhar as pessoas nas suas emoções. Quais são os sinais mais comuns que uma criança ou adolescente pode apresentar quando está sendo vítima de abuso? Mudança brusca de comportamento. A criança, de repente, né, o adolescente, era calmo, tranquilo, e de repente está mais agitado, agressivo. Então, tem que observar. O que está acontecendo? Né? São sinais. São sinais. De repente, está mais isolado, está triste, muito choroso, não está se alimentando adequadamente, não está dormindo adequadamente. Ou outro comportamento que é importante. Quando a criança, você vê que está com alguns comportamentos sexualizados. Né? O pai, ou a mãe, ou o responsável, observar. Está com algumas brincadeiras com teor sexual. Isso não é adequado para a faixa etária, né, de uma criança. E muito chorosa, às vezes medo aparente de alguma pessoa, uma pessoa que de repente você via que ela desenvolvia um bom relacionamento, mas ela não mantém uma resistência. A criança de repente que está com sinais de depressão. As crianças ou adolescentes às vezes com autolesão, praticando autolesão. A gente precisa olhar, observar. Um dos atendimentos que a gente fez numa situação de autolesão, por exemplo, nós ouvimos, né, de criança e de adolescente dizendo que a dor da alma lá dentro era tão grande que ao praticar autolesão ou automutilação, como muitos conhecem, não doía tanto. Existem dados recentes que mostram a dimensão entre problemas no Brasil hoje? Existem sim. Eu até peguei algumas anotações atuais, né, porque eu tinha uns dados e eu precisei verificar, né, como que está hoje, né? E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostrou, né, que em 2022, por exemplo, tiveram situações de estupros, tá? 75.930.
Em 2023, foram 83.988 vítimas de estupro. Dentro deste valor, dessa quantidade, né, teve a maioria desses dados, é criança ou adolescente. Quais são os principais canais de denúncia que as pessoas podem acionar em caso de suspeita ou confirmação de abuso? Nós sempre orientamos, e é o que determina, né, a lei, tem o Conselho Tutelar, é um órgão, né, para denúncia, o Disque 100, né, precisamos saber que é gratuito, é dever de todos denunciar, né, o silêncio ele protege o agressor. Então nós precisamos saber que a omissão ela é crime. Como cristão, a omissão ela é pecado. E só denunciar quando confirmado? Não. Na suspeita, você também pode denunciar. Porque os órgãos competentes, né, eles vão fazer esse processo aí de investigação, né, não o Conselho Tutelar em si, mas esses outros órgãos, para saber se foi ou não. Então, tem muitas pessoas que às vezes ficam, mas eu não tenho certeza. Na suspeita, faça a denúncia, porque o silêncio de uma pessoa pode comprometer uma geração. Com sua experiência, pastora, de que forma os pais, escolas e comunidade podem agir de forma prática na prevenção do abuso sexual infantil? Ensinando para crianças e adolescentes a identificar situações de violência, de abuso, porque muitas vezes eles não sabem. Por exemplo, eu comentei aqui uma das perguntas que você fez sobre os crimes cibernéticos ou estupro, né, virtual. Então é preciso orientar, é preciso monitorar. E agora a lei vigente, né, falou que até mediante as denúncias, né, que a gente já faz isso há mais de 20 anos, mas, né, um grande influencer que foi o Felca trouxe, né, expôs a situação, né, da adultização, sexualização, então entrou até essa lei Felca, obrigando, que já era óbvio, que os pais tenham responsabilidade pelo que seus filhos estão fazendo na internet. Então, o óbvio precisou se tornar lei. Então, é necessário que toda a sociedade acorde, todos os profissionais, pais, pastores, padres, seja lá qual a denominação, acorde e fique alerta que nossas igrejas sejam um lugar seguro para crianças e adolescentes, que as nossas escolas sejam um lugar seguro para nossas crianças e adolescentes. Ensinar sobre educação sexual não é sexualizar, mas é ensinar para eles sobre o seu próprio corpo, sobre o respeito com o seu próprio corpo, o respeito com o corpo do outro, sobre a questão do consentimento. Ainda e entender que mesmo que seja consensual, se uma criança ou adolescente teve os seus direitos violados, isso é estupro de vulnerável. Ainda que seja um beijo na boca, que as pessoas não sabem que isso é um ato libidinoso. Quantos pais permitem que seus filhos aí, menor de 14 anos, namorem? O que os adultos que convivem com essas vítimas, que deve ser a postura diante de uma denúncia? Primeiramente, acreditar. Ouvir e acreditar no que uma criança e um adolescente diz. Raramente uma criança ou adolescente mente. Pode ocorrer? Pode, mas é muito raro. Acolher, não culpar, porque eu até me emociono, né? Meu olho até lagrimeja, de pensar que adultos acabam julgando, condenando e colocando a vítima como culpada. Há muitos anos atrás, a gente atendeu uma ocorrência de uma menina de 10 anos na nossa região que foi expulsa de casa, 10 anos, por quê? Porque estava grávida. Meu Deus. Quando, na verdade, essa menina, ela foi vítima, ela não tinha culpa. Entende? Então a sociedade precisa mudar esse pensamento. Não é a roupa. Porque um bebê, ele é abusado sexualmente. Quantas histórias a gente vê bebê de 5 dias que foi
foi violado, seus direitos foram violados, foi abusado, foi estuprado. Desculpa falar dessa forma, mas é muita indignação que eu fico com os adultos que deveriam se proteger as crianças. Pastora Dijane, eu estou vendo livro, estou vendo aí alguns materiais aí. Eu queria que a senhora falasse sobre esse livro. Eu estou vendo aí, eu quero que a senhora fale um pouquinho aí para nós aqui. Ok, minha querida. Obrigada aí pela oportunidade de poder apresentar. Nós temos um vasto material, né, que nós temos algumas ferramentas que nós utilizamos, né, para trabalhar com as crianças, adolescentes e com as famílias, igrejas, escolas, empresas. Tem o material do Claves Brasil, que é uma formação excelente, né, que está em mais de 23 países, e aqui no Brasil, eu, juntamente com o meu esposo, né, e equipe, a gente trouxe essa formação, que é o Brincando Nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis. É uma capacitação de prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu não trouxe esse material, mas através desse conhecimento nós levamos para a nossa igreja. Eu trouxe só uma amostra, né, que é uma apostila que foi criada, né, para política de proteção infantil. Em 2021, através desse conhecimento da importância de atuar dentro da igreja, estabelecer na igreja condutas de prevenção de abuso sexual e de outras violências, nós trouxemos para a nossa igreja esse trabalho. Fomos ali, passamos por uma capacitação pelo Ivan Ferreira, que é de Belo Horizonte, e aí cada igreja ela cria o seu próprio manual. E aqui tem condutas específicas de como lidar com as crianças e impedir que pedófilos entrem na igreja para abusar de nossas crianças. Então, são condutas de comportamentos que devem ter na igreja, tanto os voluntários como visitantes, para lidar com crianças e adolescentes. Nós fazemos esse treinamento, você que tem interesse de fazer essa capacitação, esse treinamento e levar para a sua igreja, é só entrar em contato conosco para a gente poder mostrar para vocês e treinar vocês para isso. Outro presente que Deus me deu, né? Isso também aconteceu em 2021, o sonho. Mas no ano passado foi o lançamento oficial desse livro. Uma inspiração que Deus me deu no dia que nós fizemos o culto de lançamento, né, da implantação de política de proteção infantil na nossa igreja, lá em Nova Odessa. Antigamente está aqui, né? O nome era Igreja Batista Emanuel, e Deus deu um novo nome para o nome de Igreja Conviva. E aí me deu esse sonho, onde eu associei a história do rei Joás com a proteção da infância. Então aqui tem uma forma de trabalhar com as crianças, forma lúdica. Vai contar uma história triste? Vai, porque vai falar da história do rei Joás, onde a sua avó tentou matar todos os que eram descendentes do seu filho, né, que era rei. Para quê? Para que ela tomasse o trono, infelizmente. Mas uma tia se levantou e acolheu essa criança e protegeu essa criança. E onde essa tia protegeu essa criança? No templo, na igreja, né? Onde a gente estabeleceu a política de proteção infantil. E depois apresentou essa criança, né, como um dos herdeiros que poderia assumir ali e ser rei, né, de Israel, ali, de Judá. Então, essa criança, ela tem um marco muito grande, porque ela foi protegida. Ela foi guardada e protegida. Um adulto despertou e livrou essa criança da morte. E aqui também tem momentos da criança interagir. Tem lugar para ele pintar, ou ela, né, pintar, expressar seus sentimentos, que eu falo muito sobre a emoção. Quando você vai trabalhar com criança para ensinar sobre autoproteção, você vai ensinar para ela sobre as suas emoções, para ela conhecer as suas emoções, saber como lidar com as suas emoções. Então aqui, por exemplo, tem, você já se sentiu triste? Escreva, desenha ou colhe no espaço. Ainda nem tinha virado febre o tal do Bob Good, né, onde as crianças pintam, mas Deus me deu essa visão aqui e a editora Mesa, né, construiu e fez o livro exatamente como eu tinha sonhado. Ou seja, desenhos para a criança pintar, lugar para ela colar, desenhar ou assinalar, expressar sobre suas emoções. É falado aqui também sobre bullying, cyberbullying, sobre como as crianças
podem identificar uma situação de risco e procurar alguém de confiança para contar. Foi reconhecido, né, como um livro de ação, né, para a ação social, para a comunidade, né, pela nossa cidade. A gente ficou muito feliz e eu louvo a Deus por este livro, né, uma oportunidade de ensinar para as crianças sobre autoproteção. Pastora Adjane, muito obrigada por compartilhar conosco nessa missão tão especial, que sua voz continua ecoando esperança e proteção e lembrando a todos que cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro. Isso mesmo, é verdade. Não é?